Fala pessoal, mais um episódio do Dois Controles Podcast chegando na área. Eu sou o Agostinho e ele aqui sempre animado. Direto da Copa do Mundo. Opa! Puta que o pariu! Direto da Copa do Mundo, hein, Agostinho? Tá bonito, hein? Muitos jogos, muitos Tá gols. Tá acompanhando? Eu tô, cara. Eu adoro Copa do Mundo, me divirto demais. É sempre um momento de alegria. E você? Brasileiro, tu falando isso? Não. Alegria futebolística, alegria cultural, não exatamente Não, é época de resultado. época de Copa a gente fica maluco com futebol, né? A gente fica interessado nas estatísticas do Congo, tá ligado? Puta que... Quantos gols o Haiti Cabo fez no Verde, Haiti, a gente quer saber essas coisas. Foda. Mas olha só, quando tu vai no estádio, por exemplo, vamos lá, quando você vai pra São Januário, São Januário, tu gosta de fazer o quê? Tomar uma cervejinha com a galera e assistir o Vascão. É isso. Então, se você gosta de tomar cerveja, olha só, gente. O assunto hoje é cerveja, tá? Olha, eu esqueci de fazer uma coisa. Faça. 2L. 2L na área. E com convidados hoje, hein? Com convidados hoje, nós vamos falar de cerveja, galera. Perfeito. Eu e Agostinho somos amantes de cerveja, né? Não tanto quanto os convidados estão aqui. Mas é uma cerveja, não é aquelas merda que você toma, não. Eu gosto de merda mesmo, eu falo mesmo. Calma. Gosto de merda e coisa boa. Calma, tá? A braminha gelada? Porra, tá maluco. Aquele chupinho bem tirado. Aí, ó. Colarinho, ó. Sacanagem. Gente, calma. Não cospe no prato que você bebeu. E ainda bebo. Galera, vamos falar de cerveja artesanal, tipos, produção, custo, enfim, vários outros assuntos que estão vindo hoje aqui pro Dois Controles. Nosso primeiro episódio sobre bebida, especificamente, não tinha que ser, né? Não tinha que ser, não. Tinha que ser, aliás, sobre birita, cerveja. E não apresentamos ainda os maravilhosos, Vamos né? apresentar, claro. Rodrigo Draxler. Ah, Aí, garoto. Foi, alemão perfeito, hein, cara. Parabéns, Agostinho. Bem-vindo, Rodrigão. Seja Obrigado. bem-vindo, cara. Seja Valeu, Marcelão. bem-vindo. Cervejeiro caseiro, Isso aí. né? Isso aí. E quem tá aqui também com a gente? Fala. E... Paulo Júnior, nosso grande Nome difícil. jogador do Vasco. Né? Paulo Júnior. Não? Lateral direito. Você tá falando? Se o Vasco quiser me pagar, cara, tá pagando bem? Tá pagando em dia? Não paga Em bem, dia mas eu que é diria que difícil. você tem vaga. Então tá valendo. É só botar o uniforme lá. Pô, eu moro a 7 minutos do estádio, tá fácil. Então, Chegar olha aí. atrasado pro jogo eu não chego. Olha aí, pelo menos Seja muito isso. bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo, Obrigado, cara. galera. Valeu pelo convite. Olha só, vamos começar então o nosso papo aqui sobre cerveja. Bora. Cara, eu quero saber primeiro de você, Rodrigo, como é que essa paixão pela cerveja surgiu, cara? Cara, a história é longa, hein? Bem longa mesmo. A paixão vem de ver a cerveja em casa, né? As coisas acontecem na nossa vida, né? Muito por herança. Sim. Muito por herança. A gente vivencia algumas coisas e uma das coisas que eu via em casa era meu pai trazendo cervejas diferentes por conta de ele ter acesso a comprar coisas fora do Brasil, né? Legal. Então, de vez em quando aparecia na geladeira uma Sapporo, aparecia na geladeira uma cerveja alemã. Eu era muito pequeno, né? Só olhava aquilo ali que aparecia, né? Perfeito. Sim, Né? Só olhava. Não podia, Só olhava. não podia degustar. Só olhava. Não podia degustar. E depois de começando a adolescência, você experimentando cerveja, e cerveja não era uma bebida que me agradava muito. Até deixava meio de lado mesmo. Só que chegou mais ou menos ali por volta dos anos 2000, minha esposa, na época minha namorada, a gente foi num evento de uma festa junina na escola alemã Corcovado e tinha um cara vendendo cervejas alemãs. A escola alemã, né? Maneiro. Então tinha um cara vendendo cerveja alemã, era embutidos, então várias coisas. Eu fui experimentar uma Weiss Beer, experimentei, eu falei, cara, que coisa diferente. Não é aquele negócio que você tem que tomar estupidamente gelado para sentir sabor. Sim. Você sentia vários sabores, né? E aí resolvi comprar um barrilzinho. Era aquela Weihenstephan. Weihenstephan era uma cerveja de 1050. Nossa, Caralho. 1040.
Os caras fabricam cerveja antes do Brasil ser colonizado. Caralho. Entendeu? Caralho. Os caras estão ficando bêbados e só tinha índia aqui. Falta só 14 anos para comemorar 1000 anos em produção consecutiva. Pô, já é a 2040, primeira aí pra gente anotar aí. Faz 1000 anos. É a cervejaria mais antiga do mundo. Precisa anotar toda. E aí levei aquele barrilzinho e, pô, vamos experimentar em casa. Uhum. E é até engraçado, né, que experimentei num evento de família, tava o barrilzinho na geladeira, tirei o barril, era aqueles barrilzinhos com a torneira embaixo, né? Sei. Aí abri, botei, servi pro pessoal, meu pai, minha namorada, minha esposa, né, que era minha namorada, pá. E meu primo pegou a cerveja, bebeu. Isso tá choca. Uma merda. Cerveja ruim. Porra, cara. Na Ai, meu mesma Deus do hora, céu. na mesma hora, peguei o barril e botei na geladeira de novo. Opa. Não é pra você, filho. Não é para você. E aí, desde então, eu venho experimentando cervejas e tendo acesso a vários tipos de anos depois, começaram a vir muitas cervejas importadas, né? Muitas cervejas entrando no Brasil. A minha experiência com cerveja artesanal, né? Fazer cerveja em si, veio de um desafio. Foi a pessoa nem sabe que me desafiou, sabe? Mas foi aquele Esse é o melhor desafio tipo que de desafio. eu Esses recebi. melhores desafios são esses, né? Eu recebi aquele negócio como desafio. Numa rodada de uma confraria de amigos, assim, galera, cada um levava sua cerveja, né, pra ir experimentando. Levava dois, três tipos de cerveja. O cara falou assim, não, fazer cerveja artesanal, fazer cerveja em casa é muito difícil. Isso é impossível. Opa. Quando bateu impossível no meu ouvido, eu falei, cara, isso não é impossível. Não é, cara, não é. Dá pra fazer cerveja em casa. Na tua cabeça esse diálogo, né? Eu comigo mesmo. Era um final de semana, na segunda-feira entrei num site, que é o Lamas, né? O site onde você compra insumos, você compra kits para começar a fazer cerveja. Comprei um kit para fazer 5 litros de cerveja. Uma panelinha, 5 litros. Barrilzinho para fermentar, vinha o fermento e vinha a receita e as instruções. Comecei a seguir ali a instrução. Cara, já de cara, a primeira receita, como eu já tava, eu já comecei tinha começado a dar uma estudada no processo. Sim. Já de cara ficou legal. Ficou maneiro. Maneiro. Eu falei, pô, gostei disso. Achei interessante. E daí Seguiu. é a história que vai seguir aí. Ok. E tu, cara, como é que surgiu esse movimento aí? A história é um pouquinho mais longa, eu acho. Vou tentar resumir. Vamos lá. Cara, na verdade, assim, é curioso porque a minha experiência com cerveja, ela começa muito cedo, mas eu fiquei 11 anos sem consumir nenhuma bebida alcoólica. Justamente por causa de um porre. É mesmo? Daqueles de fazer vergonha. Sei. E aí meio que deu uma traumatizada e tal, mas eu era muito novo. Eu brinco que eu parei de beber antes de ter idade pra começar. Eu parei aos 17 anos. Mas você deve ter amadurecido muita coisa na cabeça também Então, nesse período, né? E aí o que acontece? Na verdade, assim, eu parei por uma decisão pessoal. Sim. Não quero mais beber nada alcoólico e tal, não quero isso pra mim. E aí o tempo foi passando, obviamente, como você falou, o amadurecimento vai vindo. E eu com 28 anos, ou seja, 11 depois, eu voltei a beber ali uma cervejinha e tal, pra poder compartilhar, assim, momentos com amigos e tal. Na época, eu casado, e aí queria ter aqueles momentos de repente, tomar uma cerveja, tomar um vinho. E, enfim, só que a grande questão é que mesmo nesses 11 anos que eu passei sem beber álcool, eu bebia cerveja. Eu ia ao mercado procurar cerveja sem álcool. Caramba. Porque eu gostava do sabor da cerveja. Ao contrário do Drexler, que falou que a cerveja não era a primeira opção dele, inicialmente ele não gostava muito. Eu já era o contrário. Eu gostava do sabor da bebida. Ah, sim. Eu não queria o álcool naquele momento da minha vida, beleza. E aí, cara, eu ficava ali procurando cerveja sem álcool. Então eu peguei o hábito de, sei lá, todo final de semana ou de 15 dias eu ia ao supermercado, buscar ali, comprava um packzinho de cerveja, levava pra casa, uma latinha, garrafa, e bebia ao longo da semana ou, enfim, em ocasiões específicas. Então eu sempre fui dessa coisa além de gostar do sabor da cerveja, de experimentar. Eu tava sempre comprando marcas diferentes, querendo conhecer qual era melhor, qual que não era. E por incrível que pareça, das cervejas sem álcool,
As que eu achava melhores são as marcas que talvez, se eu falasse o nome aqui, vocês iam achar que são as piores das cervejas comuns. É mesmo? Na época, sim. Hoje em dia a gente tem mais opções, né? Mas isso sim, eu tô falando há 20 anos atrás, praticamente. Certo. E aí, enfim, lá pra 2011, 12, eu vou ao mercado numa dessas ocasiões, já tendo voltado a consumir cervejas comuns, e fui comprar cerveja para ter em casa lá, um packzinho, e comecei a perceber que nas prateleiras do mercado apareciam umas cervejas diferentes, que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha ouvido falar, e que eram muito mais caras que as outras. E aí eu ficava pensando assim, cara, o que essa cerveja tem para ser tão mais cara assim, né, para custar esse preço todo? né? Por quê? O que tem aí? E novamente, muito curioso e tal, querendo entender aquilo. Um belo dia eu tomei coragem e fui lá, peguei na prateleira 4 garrafas que eu escolhi lá, diferentes. Por acaso, a gente estava até comentando sobre isso há pouco tempo antes de entrar aqui no estúdio. Na época que eu comecei, que é mais ou menos a mesma época que o Draxler começou, era bem comum a gente começar pelas cervejas de trigo. Era o que tinha talvez de mais acessível para quem queria beber alguma coisa diferente de uma Pilsen, né? Então eu lembro que 2 das cervejas que eu peguei eram 2 cervejas de trigo, né, que é um estilo alemão, as Weissbier. Uma era até importada, era uma cerveja austríaca, uma era brasileira. Peguei uma cerveja que era um estilo belga, também feita no Brasil, mas um estilo belga. E uma outra que era uma Pilsen, uma lagerzinha um pouco melhor do que as Pilsens tradicionais e tal. Beleza, peguei essas 4. E aí levei para casa. Só que, cara, eu tenho por característica, além da curiosidade, gostar de aprender coisas novas, né? Então essa coisa que o Draxler falou do desafio, né? Eu lembrei, ele contando aqui na hora, eu lembrei de um vídeo que eu gosto muito, que é do Clóvis de Barros Filho, professor Clóvis de Barros Filho, que ele fala do brio, né? Como é que pode o cara criar um negócio que eu não consigo entender? Eu vou ler aquela merda até entender. Eu gosto muito desse vídeo, porque eu me identifico muito. Eu falo assim, cara, se isso aqui existe, O cara criou. eu posso entender como é que isso aqui funciona, o que é, o que tem ali. E aí eu transportei esse sentimento para a questão da cerveja nesse momento. Então eu não queria só beber aquelas cervejas, eu queria entender o que era. Entendi. E aí antes de eu beber, o que eu fiz? Eu peguei o celularzinho e fui pesquisar a respeito. Então eu botei cerveja para gelar, aí peguei lá o primeiro rótulo, que vou abrir essa aqui. Só que antes de abrir, uma meia horinha antes, sei lá, sentei e fui ler a respeito dela. Sem IA. Sem IA, né? Nessa época nem tinha. Bom frisar. Não tinha, cara. Era só o Google. Mas tinha uma coisa sensacional que você deve ter conhecido, que era aquele site brejas.com.br. Sim, nossa. Não conheço esse Catálogo site, enorme, cara. É um site, hoje em dia ele deve estar muito desatualizado, mas ele era um grande fórum de cerveja brasileiro. Ah, que maneiro, não sabia não. Na verdade, Brejas era o nome de um bar, lá em Campinas, um bar especializado em cerveja artesanal. Por acaso, o dono desse bar, eu vim conhecer alguns anos depois, ele foi meu professor no curso de sommelier de cerveja. Caralho, maneiro. Mó coincidência, o cara, gente boa pra caramba, hoje até nem mora no Brasil. Mas o bar não existe mais e o site, assim, ele meio que deixou de ser utilizado porque ele foi substituído por outras coisas. Mas naquela época, era talvez o maior fórum de cerveja do Brasil. E aí tinha uma galera lá que era cadastrada no fórum, que frequentava lá. Sim. E que, qual era a sacada? Pessoal, o cara comprou uma cerveja. Ele vai beber aquela cerveja, ele ia lá no fórum, procurava se já tinha ela cadastrada. Se não tivesse, ele mesmo cadastrava. Se já tivesse, ele ia lá e escrevia. Ele dava uma nota, ele escrevia o que ele achou. E a galera meio que ficava discutindo. Ele era um fórum de discussão mesmo sobre as cervejas. Era muito legal para você aprender. E aí eu comecei a ler aquilo e comecei a entender, cara, que tinha muita coisa diferente. Tinha muitas coisas que eu desconhecia completamente a respeito de cerveja. E aí eu comecei a fazer isso, né? Então, antes de abrir a cerveja, eu ia lá, lia sobre ela, entendia mais ou menos o que esperar, o que era. Fazia um estudo, na real, né? Exatamente. O que aquele estilo tinha para oferecer. Aí, abria, botava no copo, bebia e... beleza. Algumas coisas, obviamente, eu não tinha o menor preparo para perceber que a cerveja tinha aquilo que as pessoas estavam dizendo. Outras coisas eram mais intuitivas, mais fáceis. Eu conseguia perceber e batia com a descrição. E aí comecei a me interessar por esse universo. Muito pela questão da diversidade, das enormes possibilidades que haviam em termos de sabor, de experiência mesmo, né? Gastronômica. E, cara, a partir daí virou um caminho sem volta, assim, um poço sem fundo, no qual eu mergulhei e nunca mais voltei. E virou profissão, enfim. Nessa época eu trabalhava com a mesma coisa que o Draxler trabalha, que é com TI.
tinha nada a ver com isso. Hoje, estou no mercado de cerveja e ganho a vida com isso exclusivamente há 12 anos. Maneiro. Então, assim, Cara, eu quero entrar nesse assunto daqui a pouco. Pode Claro, ser? claro. Porque antes, assim, você falou da gente não. Você falou do teu estudo como da cerveja. Tu também fez isso? Bastante, cara. É. Não dá pra você entrar nesse mundo de tentar produzir cerveja sem estudar. Impossível, cara. Tem gente que estuda mais e tem gente que estuda menos, mas tem que estudar. Uma coisa que eu digo que é uma característica muito forte do cervejeiro artesanal é a curiosidade. O trabalho que ele tem para conseguir chegar no objetivo final dele. E esse trabalho tem muito estudo em volta. Você tem que estudar os maltes que você está usando, você tem que estudar a água que você está usando, o lúpulo, como é que a levedura vai trabalhar. Então tem muitos pontos assim de estudo. Tanto é que a gente estava começando aqui a conversar, você, te apresenta como mestre cervejeiro? Eu falei, não, para ser mestre o cara tem que ter outros atributos. Entendi. O cara tem que fazer curso, o cara tem que ter curso. Tem uma prova, alguma coisa do gênero? Tem. Certificação. Uma certificação, você tem que ter, assim, uma pessoa preparada para o mercado cervejeiro por uma escola específica. Que legal. Ah, que maneiro. Não é bagunça, então. Não, Eu achei não. que era. Beber é bagunça, entendeu? Fazer não é bagunça. Mas não sei se vocês concordam, mas eu vejo muito o título de mestre cervejeiro muito difundido. Não sei se pode ser uma impressão minha, ou não sei se vocês concordam, mas às vezes, mestre cervejeiro tal. A gente não tem essa noção que mestre cervejeiro precisa Passar por várias etapas. Pra mim, o cara sabe fazer cerveja, é um mestre cervejeiro. Pra mim, realmente era isso, tá? Pra mim também. Era um desconhecimento legal aqui. Também. Então, Normal. E aí, assim, para você adquirir o título de mestre cervejeiro, você precisa fazer essas etapas, né? Aqui no Brasil, a gente pode falar que uma pessoa que trabalha na cervejaria, o cara que é o responsável pela produção é o mestre cervejeiro. Não necessariamente o cara tem um mestrado, porque aqui no Brasil, para você ter título de mestre, você tem que ter um mestrado, né? Sim. O cara, a gente chama de mestre cervejeiro porque as escolas europeias, o cara para estar no nível chefiar uma produção de cerveja, o cara realmente é um mestre. Entendeu? O cara passa por estudos, onde ele vai estudar química, a biologia e vai evoluindo. E vai evoluindo até chegar a ter o título de mestre. E isso a gente adquiriu, a gente botou dentro da cultura brasileira, né, de chamar de mestre cervejeiro aquele cara que é responsável pela produção de uma cerveja. Entendi. Maneiro. Sim. Tem muita coisa da tradição, né? Isso. O título de mestre, eu acho que ele vem muito da tradição. Sim. Das cervejarias antigas, como ele falou, o cara que está lá de frente com a produção. Se a gente for levar para o período de, sei lá, 150 anos atrás, que é mais ou menos o período aí onde as primeiras cervejarias brasileiras se estabeleceram. Quem eram os mestres cervejeiros? Era o cara que vinha lá da Alemanha para produzir cerveja aqui. Então aquele cara, ele era tido como um mestre, não porque ele tinha alguma formação específica, talvez até tivesse, mas não necessariamente havia um requisito. Né? Simplesmente era um cara que ele era sumidade naquele assunto. Entendi. Então ele ganhava esse título meio que intrínseco de mestre cervejeiro. Hoje em dia não, hoje em dia o mercado ele está bem, digamos, mais regulamentado nesse sentido. Você tem curso técnico, você tem curso superior, aí você tem, como ele falou, as especializações. Existe uma função, por exemplo, no mercado de cerveja, que não está diretamente dentro da cervejaria, mas está relacionado, que é o mestre de malteação. Caraca. Esse cara é o cara que trabalha só na produção de malte. Né? O que é o malte? É o cerealzinho ali, a cevada. Vai pegar o trigo, a cevada. O trigo, enfim, um cereal qualquer que passou por um processo de malteação. Só que esse processo tem uma série de controles físico-químicos que precisam ser feitos e tal. E você tem, nas maltearias, o mestre de malteação. Então, assim, hoje você tem formação específica para esses cargos, você tem um plano de carreira que o cara segue dentro dessas empresas para alcançar esse cargo, né?
Se a gente pega um cenário de, sei lá, 50 anos atrás, talvez não tivesse essa burocracia toda, entre aspas. Mas, de certa forma, é bom também, porque significa que o mercado está acompanhando a evolução, está se profissionalizando. A qualidade do produto. Sem sombra né? de dúvida, Isso aí. sem sombra de dúvida. Com certeza, os maltes de 50 anos atrás eram muito piores do que os maltes de hoje. Não tem dúvida. Certamente. Não tem dúvida. Certamente a gente faz cerveja caseira muito mais fácil, com acesso a maltes que a indústria tem, tá? Por conta da malteação. Entendi. A malteação bem feita, a gente consegue ter acesso a esses insumos, né? Os insumos que a própria indústria tem, e a gente consegue fazer cervejas com qualidade, com pouco estudo, né? Porque você tem que estudar, né? Mas não precisa estudar tanto quanto um mestre cervejeiro, entendeu? E se você quiser qualidade na sua cerveja, você tem que estudar. Tem que estudar. Maneiro. Cara, uma dúvida aqui. Trazer agora a conversa para um pouco mais noob. Estávamos muito específicos. Trazer para um pouco mais... Vamos. Pro camarada que consome aquela Brahma, aquela Heineken e tá interessado em conhecer mais esse universo enquanto consumidor, né? Não de preparador. Cara, tem alguma dica por onde começa? Porque, assim, eu não sou tão conhecedor como vocês, né? Então, cara, às vezes, a quantidade de opção que às vezes tem, caraca, Enorme, IPA, Weiss, Witbier, tem algum caminho por onde o cara começa a conhecer essas cervejas mais artesanais? Ou é experimentando eu vou te aí? falar que é experimentando. Experimentando. Porque assim, tudo é questão de gosto. É questão do que a gente fala assim, pô, você gosta de uma Witbier, ele gosta de uma IPA. Mas como é que você chegou nessa... Experimentando. Só experimentando, cara. Essa sua experimentação é que vai levar... Assim, existe... A gente... Geralmente eu indico, né? Você começar pelas mais leves, né? Para não fugir muito do que a Pilsen, não vou falar que é Pilsen, a Pilsenzinha de boteco oferece. Por exemplo, podem me matar, mas assim, uma Witbier que eu adoro, é uma cerveja leve, uma cerveja palatável. Você bebe... Pô, no calor combina muito, né? Muito. Uma Weissbier também. Cerveja leve, que você bebe e vai bebendo litros e litros, cara. Litros e litros. Já uma cerveja, por exemplo, uma We Have, uma cerveja de 12, 13% de teor alcoólico, não vai ser uma cerveja que eu vou indicar para você começar a beber. Entendeu? Sim. E nem a gente bebe litros dessa cerveja. Não dá, entendeu? Paulo ficou meio reticente ali. Não, na verdade é porque tem uma questão que eu acho que... Não, os litros eu deixo para ele. Tem até mais estrutura física pra isso do que eu. Mas a questão, na verdade, é que assim, você pode beber uma We Have e de cara já adorar. Isso aí. É o gosto. É o gosto. Que eu nunca tomei essa, não lembro de ter ouvido. Cara, não é um estilo muito comum, você não consegue achar fácil. Só pra gente, antes de entrar, explica pra galera o que é a cerveja We Have, cara. Então, o We Have é um estilo escocês, de cerveja mais alcoólica, mais maltada, então uma cerveja um pouco mais pesada, mais densa. Né? A principal característica dela é ter um teor alcoólico muito elevado, mais elevado, né? Então varia ali 8, 9, podendo chegar até talvez a 10, 11, 12, 13%. Pra cerveja. É bastante coisa para cerveja, exatamente. Assim, um vinho tem 12, entendeu? Quando muito, né? Quando muito. A média de teor alcoólico para uma cerveja é quanto? Depende da... média de mercado é 4,5, 5. 4,5, 5. As cervejas mais comuns que você vai achar 4,5, 5. Mas tem cerveja... tem cerveja de 40% de teor alcoólico, que é o mesmo teor alcoólico de um whisky, por exemplo. Eu já Mas são coisas muito específicas, assim. Você não vai ver toda hora. Ela é muito viscosa, né? Muito. Em geral, cervejas mais alcoólicas vão tender a ser mais densas também. Porque senão, com um percentual alcoólico tão elevado assim, ela já tende a ser uma bebida mais desequilibrada. Então você tem que tentar equilibrar o sensorial dela de alguma forma, e aí tem algumas características. O corpo é uma delas. O que é o corpo? É a densidade, né? O peso do líquido. Outra é o amargor. Então vai ter algumas características ali que você pode aumentar ou diminuir conforme você vai construindo a receita, para poder tentar manter o equilíbrio dessa bebida, né? E ela se tornar sensorialmente mais agradável. Mas a grande questão, voltando só para o que a gente estava falando aqui antes, é que assim, de novo, a gente comentou ainda há pouco,
Quando o Draxler começou, a primeira experiência dele assim com uma cerveja mais diferente foi com uma Weissbier. É um estilo alemão, uma cerveja de trigo, geralmente levinha, também na faixa ali dos seus 5% teor alcoólico, a grande maioria delas. Então, é uma cerveja fácil para quem tá saindo das Pilsens, tá só buscando algo diferente. Eu comecei com essa também. Legal. Eu também comecei assim, você tá falando que também. Mas isso, por exemplo, na nossa época era mais comum, você tinha mais acesso a Weissbier por aí. Hoje em dia, nem tanto. Por alguma questão, é um estilo de cerveja que não caiu tanto no agrado das cervejarias e do público das cervejarias aqui no Rio. Estou falando especificamente do mercado do Rio. Perfeito. Tem a questão do calor, é uma cerveja que ela geralmente não é filtrada, então ela tem um aspecto assim, ela é mais turva, ela de pesada. Parece ser mais pesada e isso influencia até em como a pessoa vai se sentir depois de beber. Né? A pessoa bebe e sente que pesou. Às vezes nem pesou tanto, sabe? Mas, cara, você começa a faz beber parte, com a os olhos, experiência né? de cada um. Interessante. A primeira sensação que você usa, é a visão. Exatamente. Por exemplo, eu não que eu não tomaria, né? Mas um copo que não tem Não dá como pra ver a cerveja, eu não Experiência gosto de diferente, tomar. né? A experiência fica incompleta, na verdade. Então, é isso, né? Existem copos específicos para cada tipo de cerveja ou, por exemplo, eu não sei dizer... Uma determinada Tecnicamente. cerveja com corpo errado vai estragar minha experiência com aquela cerveja? Não necessariamente. Não Existem necessariamente. copos que favorecem a experiência com alguns estilos. Existem copos que são associados a determinados estilos, mais por uma questão de tradição. Ok. E existe copo que é só firula. Não Não faz diferença absolutamente nenhuma. Eu adoro Brazilian Pint. Maravilhoso. Maravilhoso. Pint. Não Brazilian conhece não, Pint. Brazilian O que é Pint? Brazilian Pint? É o copo americano Copo de americano, barca. Ah, É porque pint é um estilo de Os caras copo. trouxeram também a terminologia fodida pro copo americano, hein? É porque pint, isso é uma piada interna. Isso é uma piada interna do meio cervejeiro. Pô, me dá um Brazilian Pint. Brazilian Pint. Pint. É uma piada interna, é porque pint é um estilo de copo inglês, cara. Não, tô ligado. Tradicionalzão, na Inglaterra, praticamente todo mundo, você vai num pub inglês, vão te servir num pint, muito provavelmente. E aí a galera chama o copo americano de boteca aqui de Brazilian Pint. Porra, muito foda Nada mais isso, justo, cara. nada mais Porra, muito foda isso. Como ele falou, né? Você tem lá para servir Weissbier. Já viram o serviço de uma Weissbier? Não. Tirada da garrafa? Não. É muito interessante, é muito legal. O serviço da Weissbier, aqueles copos grandes de Paulaner. Né? Sim. Pra que tem aquele copo enorme? Eu tenho um copo desse. Ganhei. Inclusive, você Cara, falou. Copa, né? Eu acho que eu comecei a beber cerveja artesanal. Acho que foi. A gente fala aqui o nome do evento, né? Comecei no Mundial da Labier, quando ele era lá no Terreirão. Legal. Primeira ou segunda edição, provavelmente. 2013 ou 14. E aí eu comecei a beber lá, me dá uma Weiss aí. E, tipo, não, pessoal, meus amigos, ninguém que sabia porra nenhuma, né? E aí, não, vamos experimentar a mais barata e o que der, né? E aí fomos na Weiss, eu falei, pô, maneiro. Lembra de qual cervejaria, não? Fonte, Paulaner. Da Paulaner. Da Paulaner. Começou bem pra caramba. Da Paulaner. Começou já com a régua lá em cima. Nesse próprio evento eu conheci a Bode Brown também, que aí eu tomei me arrependo amargamente, porque eu fiquei muito bêbado. Eu tomei a Double Perigosa. Double Perigosa é uma cerveja que tem um teor alcoólico, se não me engano, 18%. 18%, exatamente. Ela é bizarra. Pouca coisa. É bizarro. E aí, voltando ao assunto, né? Existem maneiras de retirar que você estava falando? O serviço, aquele copo grandão que você ganhou, né? Sim. Lá da Paulaner, da Erdinger, é para ser servido com a garrafa. Porque tem toda uma técnica que eles utilizam, que eles pegam o copo, a gente pega o copo, ângulo certo. Vira no ângulo certo, bota a garrafa toda dentro do copo e vira. Caralho. Vira e vai servindo, e vai tirando a garrafa aos poucos, e tem que sobrar um pouquinho no final. Você mistura o resto de levedura que vem ainda na garrafa. É um resíduo sólido. O resíduo faz parte do perfil sensorial da cerveja. Que maneiro. Completa ali, formando a espuma. Então, não tem o copo certo. Tem o copo que você utiliza para determinados eventos, né? Para determinado tipo de serviço, para ficar bonito. Por quê? No visual, o visual é a primeira sensação que você tem
para degustar a cerveja, você primeiro bebe com os olhos. Você olha assim, pô, legal, tá clara, tá turva, a cor dela. Você não vai pegar uma cerveja amarela e falar que é uma Red Ale. Né? Não pode, entendeu? Não dá. Então, e essa questão do copo é basicamente isso, né? Isso que o Paulo falou, mais para o que você está querendo fazer. Né? O bar especializado, ele vai te dar uma cerveja no copo específico daquela cerveja. Sim. As cervejarias, elas fazem copos para botar nos bares para servir as cervejas delas. Aquele determinado tipo de cerveja. Aquele determinado tipo. Você vai pegar a escola belga de cerveja, os caras têm lá uma cervejaria, ela tem 2, 3 receitas. E tem o copo para aquelas cervejas. Ponto. Tem uma curiosidade interessante sobre a Bélgica, eu ia até comentar antes do Rodrigo puxar o assunto, mas lá talvez seja o país que mais leva a sério essa história de copo. É mesmo? E aí tem muitas histórias. Eu nunca fui à Bélgica, um dos meus planos poder um dia fazer um tour cervejeiro lá e tal. É a minha escola cervejeira preferida e eu gostaria muito de poder estar lá. Tá nos planos, em breve farei, mas ainda não consegui. Vai conseguir. Mas conheço um monte de gente que já foi, já esteve, e a galera conta mais ou menos as mesmas histórias, né? E aí tem uma história que é muito clássica, assim, da Bélgica, que é o seguinte. Você chega num bar que tem um monte de cerveja, a maioria de lá mesmo, da Bélgica, e aí você pede uma cerveja tal. Se o cara não tiver o copo daquela cerveja em específico, ele não te serve. Que isso? É como se fosse proibido você tomar aquela cerveja no copo que não é o dela. Você tá falando da tradição, né? Os caras levam muito a sério isso. Caraca. Cara, de verdade, tem muitas histórias de muita gente que já foi à Bélgica e ficou sem beber uma determinada cerveja. E cerveja que porque não tinha copo. O copo quebrou e não teve reposição ainda e tal. E aí o cara fala, não posso servir essa cerveja porque eu não tô sem o copo dela. Mas, meu amigo... Aí você fala, não, mas pega outro copo aí. É o Brazilian Pint. Peraí que eu vou... Aqui é o meu copo aqui, ó. O meu copo aqui. Não rola. Não tem o famoso jeitinho nosso aqui, né? É uma das... Ao mesmo tempo é uma vantagem e uma desvantagem nossa, mas assim, para esse tipo de coisa, os caras são muito pouco flexíveis. Eles olham lá e falam, não, tem que ser no copo dela. Então, se eu tô sem o copo, eu não vou te servir. E você literalmente não bebe a cerveja fora daquele copo específico. E às vezes é uma cerveja que você foi lá para beber aquela cerveja. Olha que viagem mal feita, hein? Tu sai do Brasil, você atravessa o oceano, tu vai lá pro outro lado do oceano para pegar aquela cerveja que só tem naquele bar. Pode acontecer. E não tem o copo, não vou te servir. Pode contar uma história rapidinho? Eu lembrei, você falou dessa história, mas é uma história ridícula. Tá? Assim, não tem nada a ver com cerveja, porque essa história veio na minha cabeça. Vamos lá. É que na época, meu pai, né, chegou o Mineirinho. O Mineirinho só tinha Niterói. Aí ele foi... Pegou a ponte, pegou a barca. Chegou lá no bar com os amigos de Niterói, não tinha Mineirinho, ele bebeu uma Coca-Cola e voltou. É isso. É a história low cost dessa versão aí, né? Caraca. Ele não pagou 8 mil reais para passagem de ida e volta, né? Mas, assim... Mas pelo menos ele não deixou de beber o Mineirinho porque não tinha o copo do Mineirinho. Porque não tinha o próprio Mineirinho, né? Então é mais compreensível. Muito boa essa aí. Stanley não se queria na Bélgica, não. Fala tu. Tu não consegue ver do outro lado, porra? Odeio o copo Stanley. Que isso. Pra cerveja, meu irmão. Prefiro tomar... Calma. Menuzinho. Vai que a Stanley resolve patrocinar os caras, tá falando. O que eu falei? Eu não odeio o copo Stanley, cara. Cara, tem uma que é famosa que eu acho que eu gosto, né? Mas eu não sei se eu vou pronunciar certo. Tinha curiosidade de saber se ela é boa mesmo ou se ela tem muito marketing. Roy Garden, falei certo o nome? Ela é belga? É belga, é uma Vitibia. Ela é muito boa, porque tem... Eu gosto. Tem muito... Tem a saída boa, né? Tem muito barulho em cima dela. Tipo, eu conheço ela, né? Pra mim é referência no estilo dela, que é a Vitibia. Pra mim, quando se fala de ela Vitibia. é boa. A história da Roy Garden é legal, cara, porque assim, é uma cerveja que... Ela é uma receita histórica de um lugar específico da Bélgica que chama Roy Garden. A vila se chama Roy Garden. Que maneiro. E aí ela foi resgatada por um cervejeiro que achou essa receita lá. Já não se fazia Vitibia na Bélgica há sei lá quantos anos. Caralho, Papo de séculos, sei lá. maneiro, E aí o cara encontra essa receita e ele resolve reproduzir. Tipo um filme, né? E ele faz. E é uma cerveja assim que ela é relativamente recente. Se a gente levar em conta
Tem cerveja de 1000 anos que você falou? Que a maioria das cervejarias da Alemanha, da Bélgica, vão ter aí 500, 600, 700 anos, boa parte delas. A Hoegaarden deve ter menos de 200, talvez, em produção. Então, assim, essa versão que a gente tem hoje, né? Da Hoegaarden, que é essa que vem do resgate lá. É um cara chamado Pierre Celis que resgata. E aí depois esse cara, ele vende a receita, né? Vende a cervejaria e tal. E ele vai para os Estados Unidos, aí lá ele abre a cervejaria dele, que é a Celis, tem o nome dele, faz uma Vitibir excelente também. Que maneiro. Tão boa quanto a Hoegaarden, ou até melhor, se bobear. São as duas melhores que eu já tomei na vida. Que maneiro. É justamente as duas receitas dele. Não, a Celis hoje acho que nem vende aqui no Brasil mais, cara, infelizmente. E era muito difícil encontrar. Era muito difícil encontrar. Cara, eu tenho duas outras como referência também, cara, que é a Blanche de Bruxelas. Pô. Já. Muito boa. Eu não consigo pronunciar, mas eu o rótulo dela é o manequim, né? Manequinho. O rótulo dela tem um manequinho. E a Vedette. Cara, quando vocês encontrarem... Mas ele gosta da Blanche. Ele gosta da Blanche de Bruxelas por causa do manequim, porque ele é botafoguense. Então é só isso, tá? Não tem nada a ver com cerveja. Não tem nada a ver com cerveja. Eu entrego logo. Cara, antes de você fazer a tua pergunta aí, a gente tinha falado sobre... Vocês chegaram a comentar brevemente sobre as escolas, cara. Falou da escola escocesa, se não me engano, escola belga, enfim. Vocês têm... Você falou qual que é a tua preferida? A belga. A belga, você tem... Belga também. Belga também? Também. Existem muitas escolas cervejeiras ou... E complementando a pergunta dele, há um consenso sobre a melhor ou é gosto? Não, é gosto. É gosto. É gosto. É gosto, é quase religião. É mesmo? Religião. Não se fala sobre... No debate, né? Não tem discussão, né? Você gosta da tua, gosta da minha, acabou. É isso aí. Não se discute. Tem meio que uma guerra santa. Entre os cervejeiros. Mas tem muitas escolas, como o Marcelo perguntou? Assim, a gente pode elencar assim, umas 4, 5 ali, então, né, cara? Na verdade, assim, são 5... Sendo que dessas 5, 2 são variações, praticamente uma só. Entendi. Que é a escola alemã e a escola tcheca, que na verdade elas compartilham coisas em comum da época que aquela região, na verdade, era a Baviera, era o reino da Baviera. Sim. Mas assim, você tem a escola belga, que a gente já falou, você tem a escola inglesa, você tem a escola alemã e a tcheca, e você tem a escola americana. A mais recente é a escola americana. Que é a mais recente delas, que na verdade a escola americana ela é quase toda formada por uma releitura dos estilos dessas outras 4. Porra. Entendi. É o que os americanos sabem fazer de melhor. É pegar coisa que já existe. Pegar a culinária dos outros e incrementar com alguma coisa diferente. Bota cream cheese, foda-se. Cara, é quase isso. Virou Hot Philadelphia. É quase isso. Mas assim, a escola americana tem muita coisa boa. Não tô falando mal, não. Assim, não é a minha favorita, mas tem muita coisa boa. O que se discute hoje em dia é porque, assim, essas escolas, elas nasceram de uma tradição, novamente, né, de muitos anos, muitos séculos, na verdade, produzindo aqueles mesmos estilos e tal. Então, vou retroceder um pouquinho para contar uma historinha curta, que é da onde vem esse entendimento sobre escolas cervejeiras, estilos cervejeiros. Já existia, nesses países, uma espécie de separação de tipos de cerveja, né? Que eram relativamente comuns, assim, em determinadas regiões. Então, a Alemanha, por exemplo. Você tem, na Alemanha, regiões específicas que só produzem aquele determinado estilo de cerveja. E aí você vai na Alemanha, que é um país relativamente grande. Não tão grande quanto o Brasil, mas tem uma extensão territorial considerável. Se você vai para o norte da Alemanha, você não bebe as mesmas cervejas que tem no sul da Alemanha. Hoje em dia, talvez você até beba. Mas eu digo assim, nas cervejarias mais tradicionais, você vai ter os estilos que são só do norte da Alemanha, você vai ter os estilos que são de outras regiões, tipo assim, de Düsseldorf, da Francônia, da Baviera, que é o sul ali da Alemanha. Então é muito territorializado. E aí já se tinha esse entendimento de que tem tipos específicos de cerveja de cada lugar. Maneiro. Beleza. Em algum momento, eu acho que ali pelos anos 70, 80, tem um cara que é um jornalista, eu acho que ele é americano, eu sempre confundo, eu acho que ele é americano radicado na Inglaterra, se eu não estiver enganado. Que é um cara chamado Michael Jackson, homônimo do cantor. Ele até brinca com isso, tem um documentário dele no YouTube que ele brinca com essa questão do nome. Mas o Michael Jackson é um cara super importante para a história da cerveja, pelo menos atualmente, porque ele é talvez o primeiro cara que se preocupa em catalogar
esses estilos de cerveja. Ah, que maneiro. Então, na verdade, isso era o trabalho dele. Olha que trabalho Porra, ruim que esse cara demais, tinha. chato demais. Ele era pago por revistas, jornais, Caraca. periódicos, para viajar o mundo e escrever sobre as cervejas que ele bebia, Porra. sobre uísques. Na verdade, ele era um Por que cara... você me falou isso, É cara? triste, né? É triste. Você tá na profissão errada, né, Marcelo? Mas ele era um cara mais do mundo do uísque, até se eu não me engano. Ele é egresso do mundo do uísque. Aí ele começa a visitar maltarias e tal. E ele vai experimentar outras coisas também. Então, em algum momento, ele descobre ali as cervejas. E aí começa a entender isso. Que tem cervejas diferentes em vários lugares do mundo. E ele, na profissão dele, vai lá e começa a escrever isso. Então, o que esse cara escreve sobre as cervejas, ele vai relatando as características de cada uma, como é, como é que não é, o processo de produção, os ingredientes e tal. Isso vira base para uma coisa que a gente usa até hoje, que são os chamados guias de estilo de cerveja. O que são os guias de estilo? São um calhamaço de documento, como se fosse um livro, dizendo todos os estilos de cerveja, não todos existentes, mas assim, os mais evidentes no mundo. Aqueles que estão mais em voga, em produção. E aí, a base para esses guias é justamente o que o Michael Jackson escreveu. Então, baseado nesses guias de estilo, começa a haver uma separação, dizendo assim, os estilos da Alemanha são esses, os estilos da Bélgica são esses, os estilos da Inglaterra são esses. Maneiro. E aí cria-se essa questão das escolas cervejeiras. De novo, esse entendimento, ele meio que já existia intuitivamente, mas quem organiza isso documentalmente pela primeira vez, eu acredito que seja ele. E aí, enfim, isso é usado até hoje como referência. O que se discute hoje? O que é exatamente uma escola cervejeira? O que faz uma escola cervejeira? É a tradição? É a inovação? É a repetição? Então, o que você precisa ter como característica na produção de cerveja, naquele local onde você se encontra, para que seja reconhecido como uma escola cervejeira? E baseado nessa discussão, existe, por exemplo, hoje já há alguns anos, uma discussão se existe uma escola brasileira de cerveja. A gente teve, há alguns anos atrás, salvo engano meu, no BJCP 2021. O último? Acho que 21, não, o último é 25. Eu acho que o anterior, que é o 21, foi onde entrou pela primeira vez o primeiro estilo de cerveja reconhecidamente como brasileiro, assim, original do Brasil, que chama Catarina Sour. Sours são cervejas ácidas, né? É um estilo de cerveja que tem como principal característica a acidez. E aí a Catarina Sour, ela tem característica principal, basicona dela, é a acidez mais leve, assim, mais palatável e geralmente alguma adição de fruta. Justamente para dar um equilíbrio e tornar algo mais agradável, né? E aí uma cervejaria lá de Santa Catarina, que é a cervejaria Blumenau, lançou aquela que seria reconhecida como a primeira Catarina Sour do Brasil. E outras várias cervejarias começaram a repetir esse mesmo estilo, com frutas diferentes, cada uma com a sua variação, mas o estilo base era mais ou menos o mesmo. E aí a galera, tem uma galera lá dos Estados Unidos, os dois grandes guias de cerveja hoje utilizados são dos Estados Unidos, é o BJCP e o BA. Então o cara do BJCP, que é o Gordon... Não lembro o nome dele. Não lembro o nome. O sobrenome eu não lembro. Gordon alguma coisa, que eu não vou lembrar o sobrenome dele agora. Mas enfim, ele veio ao Brasil e aí... começou a visitar as cervejarias que faziam as Catarina Sour, provou um monte, viu que tinha um padrão ali e tal, e levou isso para o comitê deles lá, e eles aprovaram. Como um estilo... E incluíram na versão, acho que 2021 foi a primeira vez. Tá registrado. Então hoje o Brasil já tem um estilo de cerveja próprio. Que maneiro, cara. E aí a pergunta isso é suficiente para a gente ser uma escola cervejeira? A maioria dos cervejeiros hoje vai te dizer que ainda não, mas está no caminho. É provável que em algum momento a gente, evoluindo um pouco mais, desenvolva outros estilos. Com uns 500 anos, assim. Isso pode acontecer. Caraca. Não sei se tanto, mas... Porque como ele falou, né? O negócio já era conhecido, mas não era catalogado. Lembrei o nome do cara, Gordon Strong. Gordon Stronger. As escolas eram conhecidas, mas não eram catalogadas. E essas escolas não vêm de 30, 50, 70 anos atrás. São escolas seculares, né? Exatamente. Cervejaria de 1000 anos. Então a gente... A evolução, o experimentalismo brasileiro, ele pode ser que tenha dê um gás aí para que nós consigamos formar uma escola brasileira. Maneiro. Porque a gente experimenta muito, cara.
No Brasil a gente faz... E cada vez tem mais, né? Cada vez tem mais opção, mais rótulos chegando. Rótulos e receitas novas. Nós temos frutas que não existem lá, né? E a gente mistura essas frutas nas receitas. Sim. Eu tenho uma receita de uma cerveja, que é a receita que eu fazia regularmente. Uma cerveja de um tipo de cerveja da escola belga, misturado com fruta brasileira. Que maneiro. Tamarindo. Era uma saison com tamarindo. Caraca, devia ser bozona. Eu fazia um equilíbrio entre a acidez do tamarindo e a acidez da cerveja. Porque a saison... Hashtag saudades, inclusive. Eu também, cara, eu também. Que assim, ela era uma cerveja que, por trazer essa acidez, ela ficava leve, né? Porque as coisas ácidas, elas nos trazem refrescância, né? Ela ficava refrescante, mas com 7% de teor alcoólico. Que então, maravilha. bichão, 2 copinhos era uma porrada. 2 copinhos era uma porrada, entendeu? É isso. Cara, uma curiosidade sobre a manufatura, né? O cara precisa de ter muito espaço, qualquer cozinha aceita, tem que falar legal com a esposa que você vai ocupar uma parte da cozinha dela. Não cabe na cozinha, precisa de um outro. Como é que é essa parada aí de espaço necessário? Como eu falei, eu comecei com um kitzinho de 5 litros. Ok. Agora em casa eu tenho um kit de 30 litros. Entendeu? É assim, eu já cheguei a ter um kit de 150 litros, mas aí era pra fazer profissionalmente. Você é um tarado. Mas era uma coisa profissional, entendeu? Caraca. Aí já não tava dentro de casa. Uma cozinha industrial, né? Já não tava dentro de casa. Mas dentro de casa eu chegava a fazer 20 litros com a anuência da minha digníssima esposa. Anuência e ajuda. Perfeito. Ela foi parte. Ela foi Maneiro. uma parte essencial e me ajudava demais, sempre me ajudou muito em tudo que eu fiz na minha vida e principalmente na cerveja. Pra vocês terem noção, assim, eu fazia quando eu comecei a fazer cerveja em casa, até os 20 litros, eu fazia cerveja numa cozinha que era um corredor. Cozinha de apartamento novo é um corredor, né, cara? Eu fazia ali. O processo que eu fazia era o biab, né? Que é um dos processos que você faz cerveja. Você bota uma panela, enche de água, bota um saco de voal, bota os maltes ali dentro, faz o cozimento, tira aquele saco. Que maneiro. E tem o mosto, né? Que é o produto que vai ser fermentado. Só que para você tirar 5 quilos de malte dentro de 20 litros de água, não é fácil. Não é fácil. E às vezes eu não estava em casa para fazer. E ela queria fazer. O que eu fiz? Eu botei uma roldana no teto da cozinha. Uma catraca. A catraca com roldanas para ficar mais leve. E ela puxava. Ela catracava lá. Para tirar o saco de dentro. Deixar aquele saco escorrer. Porque assim... a conta que a gente faz é que cada quilo de malte absorve um quilo de água, mais ou menos. Então, se você botou 5 quilos de malte lá dentro, você tem que tirar 10 quilos de dentro, pelo menos. Caraca. 5 quilos encharcado. Encharcado. E assim, o fogão tá aqui assim, nessa altura, né? Um pouquinho mais baixo. E a panela tá nessa altura. Como é que a pessoa de 1,60m, 1,65m, né? 1,60m ali, ela vai conseguir tirar? Não vai. Não dá. E nem tem força para isso. Então, amarrava no teto, passava a corda e... com uma catraca. Tem que, primeira coisa que você tem que ter, disposição. Querer fazer. Segundo, espaço. Precisa de espaço. É bom ter espaço, tá? Bom. Não é pré-requisito, mas é bom. Não é pré-requisito, mas é bom. E paciência, muita paciência, cara. Muita paciência e inventividade para você se livrar de problemas que acontecem e ocorrem durante o processo. É isso. Você tem que ser inventivo. É isso. Esse é... Eu sempre brinquei com a galera que assim, fazer cerveja não é difícil, mas não é hobby para preguiçoso. Se você não quer ter trabalho, não invente de fazer cerveja. Entendi. Dá trabalho. Dá trabalho. É super fácil. Depois que você entendeu o processo, é moleza. Mas dá trabalho. Dá muito trabalho. E todo cervejeiro... Eu vejo a relação do cervejeiro com um nerd. Porque para ele não importa o final. O que importa é o processo. É o processo, né? O que importa é o processo. O final é só alegria. É você beber aquela cerveja que deu certo. Mas o processo, tudo que você planeja,
a receita que você vai fazer, quanto de cada tipo de malte, dos milhões de variedades de malte que tem por aí. Caraca. Qual a porcentagem dos maltes que você vai colocar, qual a levedura que você vai usar, as variações de lúpulo que você vai usar. Isso tudo é parte do processo. Maneiro. É o estudo que a gente estava conversando, né? Sim. Você tem que estudar, você tem que Saber para quê. saber para o que vai acontecer se você fizer na temperatura X. Se você aumentar a temperatura, o que vai acontecer na braçagem, né? Como é que vai ficar o mosto. E o processo é mais interessante ao meu ponto de vista, né? Porque o líquido vai embora rapidinho, né, cara? 20 litros de cerveja, cara, vai embora rápido. Meu caminho foi o contrário dele, né? Na verdade, eu comecei fazendo um volume bem grande. Eu comecei com uma panela de 65 litros. Caraca. Mas eu morava em casa. Na verdade, assim, o primeiro lugar que eu fazia cerveja nem era na minha casa, era na casa de um amigo. Era um grupo, uma galera da faculdade, a gente fazia meio que junto. Eu conduzia o processo, porque eu era o que estudava mais sobre cerveja ali da galera, mas a gente fazia na casa dele, tinha um terraço. Aí depois que a gente parou de fazer lá, eu levei os equipamentos para minha casa, que também tinha um terraço, na época onde eu morava. Depois eu morei numa casa de vila, então tinha um quintalzão assim enorme, que dava para fazer do lado de fora. Era tranquilo. Hoje eu moro num apartamento. Aí é o que ele falou, a cozinha é um corredorzinho e tal, área de serviço, cozinha junto ali, bem pequenininho. Eu tive que reduzir meu equipamento quando eu mudei pra lá. Se você quisesse continuar a fazer cerveja. Não é se eu quisesse, eu quis. Né? Nunca pretendi abrir mão, justamente por isso, pelo que ele tá falando aqui, cara. Eu sempre tive assim, o dia, a gente chama de braçagem, né? Esse processo de botar ali os grãos para cozinhar, todo esse processo, a fase quente do processo, que é a primeira etapa, é o dia da braçagem. E eu sempre falei que o dia da braçagem, o dia que eu tiro para abraçar uma cerveja, é uma terapia para mim. É um dia que eu esqueço o resto do mundo, assim, eu esqueço tudo que tá ao redor e eu tô concentrado naquilo ali. Então, cara, ele falou isso, esse processo começa em você ainda desenhando a receita, pensando em que ingredientes você vai usar, você tá concentrado naquilo ali. E cara, o gostoso é isso, sabe? O gostoso é o processo, para mim, porque é um hobby. É um hobby. Eu hoje trabalho no mercado de cerveja, mas eu nunca quis trabalhar produzindo cerveja, pelo menos até hoje. Em algum momento, talvez, uma oportunidade diferente, né? Um outro momento da vida, pode ser que aconteça. Mas até hoje, fazer cerveja para mim sempre foi uma coisa que eu quero fazer porque eu tô afim de fazer, e não porque eu tenho obrigação de fazer. Saca? E para mim é uma coisa muito gostosa. É um hobby que eu nunca abri mão. Eu conheço, assim, a gente tem vários amigos que tem equipamento automático. Hoje em dia você já tem. Você compra uma panelinha elétrica. O meu é. Então, você compra a panelinha elétrica que ela ocupa, sei lá, um espaço desse... menor que esse móvelzinho aqui, que tá do nosso lado. Sim. E, cara, você liga na tomada, você vai programar lá os parâmetros da tua abraçagem e você vai ter pouquíssimo trabalho ao longo do processo. Qual vai ser o teu trabalho? Adicionar os maltes ali no momento que a água chegar na temperatura, depois adicionar os lúpulos no tempo certo, e é isso. O resto, meio que a máquina faz tudo pra você. Cara, eu não sou, de forma nenhuma, contra a tecnologia, muito pelo contrário. Eu até gosto pra caramba. Mas pra esse tipo de coisa, pra mim não funciona, porque eu gosto da mão na massa. Perdeu a essência, né? Não é nem perdeu a essência, é que assim, eu gosto de ter o trabalho pra fazer. É uma coisa que me diverte. Te dá mais prazer. Mas me dá muito mais prazer. O dia que eu achar que fazer cerveja é chato, eu paro de fazer. Sacou? Então eu não quero... mas dá muito trabalho. Legal, mas é essa parte que eu gosto. Mas não deixa de dar trabalho, não. Menos, dá menos. Só tira um pouco da carga. Só tira um pouco da carga. Vai por mim, cara. É menos trabalho. Cara, mas o que eu ia dizer, na verdade, é o seguinte. Acabei mudando um pouco de assunto, mas essa questão do volume, ele falou, ele fazia pouco, né? Começou com 5, aí migrou pra 20. E não durou 2 braçagens. Depois pra 150. Não durou 2 braçagens. É mesmo? Cara, sabe por quê? Tem uma coisa muito interessante que é fazer 5 litros e fazer 50 litros ou 200 litros, a mesma coisa, dá mais ou menos o mesmo trabalho. Você gasta quase que o mesmo tempo. Ao mesmo tempo, cara. Qual é a diferença? O espaço que você precisa. Para ter os equipamentos, você precisa ter uma geladeira dedicada a isso, com controlador de temperatura. Porque durante o processo de fermentação e maturação, você vai estar com a cerveja lá, o mosto que ele falou, né? Que é esse líquido cheio de açúcar que vai sair dessa primeira fase do processo. Você vai botar ele num fermentador. Geralmente um balde, uma bombona, ou seja lá o que for, o teu equipamento de fermentação.
Você botou ele lá, a temperatura tem que ser drasticamente controlada nesse período. Tem que ser certinha, né? Qualquer variaçãozinha um pouquinho maior já arrebenta com o processo Muda todo. o estilo da já cerveja. muda as características. Do caceta, então, né? Entendeu? Então, assim, de novo, não é difícil, mas dá trabalho. Você tem que estar tomando conta e tal. Entendi. E aí, esse tipo de coisa, você tem uma geladeira só pra isso. Você tem que ter espaço, cara. Não tem jeito. Eu hoje faço num apartamento, mas eu tenho um frigobarzinho que cabe certinho uma bomboninha de 20 litros, Isso aí. na qual eu consigo produzir ali em média 16, 17 final. Então eu reduzi o meu equipamento para poder continuar produzindo. Entendi. Mas, de novo, fazer uma quantidade de 5 litros ou fazer uma quantidade de 50 dá basicamente o mesmo trabalho. Então, a galera opta geralmente por fazer uma quantidade maior. E para isso, precisa de espaço, que é o que responde a tua pergunta. E uma curiosidade aí, né, que a gente tá falando de fazer cerveja, a gente não faz cerveja. Quem faz cerveja são as leveduras. A gente cozinha malte. Que interessante, cara. Entendeu? As leveduras é que fazem a cerveja. Eu posso ir mais além? Pode. Eu ouvi uma frase, tem 2 semanas, de um cara, não sei se você conhece, que é o Marcelo de Passe, professor do SESI, Senai aqui do Rio. Sim, Gente boníssima. Também baita cervejeiro. E ele falou uma coisa, cara, que eu achei genial. Ele falou assim: o sonho de toda levedura é ser mãe. Porque a levedura, ela só quer reproduzir. Só se reproduz. Ela só quer se reproduzir. Aí, paralelamente a isso, ela faz cerveja pra gente. A gente dá lá um açúcarzinho pra ela e ela transforma aquilo em cerveja. Transforma em álcool. Mas o sonho da levedura é ser mãe, só isso. Ela só quer fazer filhinho. O resto. Olha só. A gente estava comentando sobre fazer cerveja, né, e você falou do teu trabalho específico. Né, que hoje você trabalha com cerveja. Que trabalho é esse, cara? Então, assim, a minha profissão hoje, eu sou beer sommelier. É a minha formação dentro desse mercado. Então, em 2015, eu fiz um curso e me formei como beer sommelier por uma instituição aqui do Brasil, que é o Science of Beer. Na época, engraçado que assim, eu também não tinha muita pretensão de trabalhar com isso especificamente. Eu já tinha uma atuação profissional no meio de cerveja, mas era uma atuação paralela porque eu tinha um outro emprego, que não tinha nada a ver. Trabalhava com gestão de projetos em TI. Era uma outra parada. Como é que ele fala? Gestão de projetos? Como é que ele fala? Porque hoje isso está muito longe da minha realidade, cara. Mas era uma coisa assim que eu nem sonhava em ter cerveja como meu objeto de trabalho. Era muito por causa da questão do hobby, da paixão que eu fui desenvolvendo, né? Por essa coisa das cervejas diferentes, todas essas possibilidades. Comecei a fazer cerveja em casa. E aí, cara, até para ter um pouco mais de conhecimento e ter um pouco mais de, entre aspas, de autoridade para falar as coisas sabendo o que eu tô falando, né? Eu fui procurar um curso, fui procurar uma formação. E aí achei o curso sommelier, achei interessante, me inscrevi, fui lá, me formei. E aí, por acaso, assim, tipo, um ano depois, ou menos de um ano depois, veio aquela crise brabíssima ali, entre o período de 2015 e 2016 aqui no Brasil, e eu acabei ficando desempregado. E aí coincidiu de alguns amigos meus estarem se mobilizando para abrir uma loja, que era um brew shop, justamente esse tipo de loja que o Draxler tinha falado, que vende insumos, vende equipamentos e tal. E eles estavam precisando de alguém que fosse uma pessoa mais técnica, que tivesse um conhecimento mais técnico, para entrar na sociedade, participar com eles do negócio e ficar ali no atendimento da galera e tal. E me chamaram. E aí eu topei, fui para esse negócio. Fiquei um tempo lá, depois acabei saindo da sociedade, fui fazer outras coisas. Mas, cara, foi uma experiência muito bacana. E assim, naquele momento em que eu tinha saído do meu emprego e não estava conseguindo me recolocar, foi o que me manteve ali, né? Ganhando algum dinheiro e tal. Beleza. E aí eu comecei a enxergar que tinha um caminho, sabe? Nesse mercado. Dava para ganhar a vida por ali. E comecei a fazer outras coisas. Aí fui buscar outras oportunidades. Aí apareceu representação comercial. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar em bar, trabalhar em restaurante. Então eu já fiz um monte de coisa que você imaginar nesse mercado. Já fui atendente de bar. Já fui chefe de bar. Já fui barman. Já fui sommelier de cerveja em restaurantes e bares especializados. Já fui subgerente, já fui gerente de bar, já fui representante comercial de cervejaria, já fui consultor, já dei curso, já fiz um monte de coisa. Fui atirando para tudo que é lado, o que aparecia e que estava dentro das minhas possibilidades. Eu ia fazendo, tanto porque eu precisava me sustentar, quanto também para entender
que caminho seria interessante eu seguir. E aí, até o final do ano passado, eu estava coordenando um projeto, na verdade, assim, eu estava responsável pela operação de um bar aqui no centro do Rio de Janeiro, no projeto da Rua da Cerveja, né, que é a Rua da Carioca, né, antiga da Rua da Carioca. Sim. A prefeitura está convertendo ela num polo cervejeiro, que é a Rua da Cerveja. Eu fui gerente na primeira cervejaria que inaugurou ali na Rua da Cerveja, que é a Virus Beer, é até de um amigo nosso, que é o Luiz. Gente boníssima. Botafoguense. Trabalhei ali com ele um bom tempo. Botafoguense também, fanático, maluco. Só uma questão, né? Mas apesar disso, muita gente boa. Rapaz. E aí, cara, trabalhei lá com ele, a gente inaugurou a loja, a gente, na verdade, desenhou todo o projeto da loja e tal. E eu ficava responsável pela operação do bar da fábrica, né? Então tinha a cervejaria, que o Luiz cuidava, e eu cuidava do bar. No final do ano passado, me desliguei de lá, fui fazer outras coisas. E aí pintou uma oportunidade, que é o que eu faço hoje. Hoje eu tô num projeto da Ambev, de uma empresa maior, né? Eu sou... A gente chama de embaixador de marca. O que é um embaixador de marca? Eu represento uma das marcas do portfólio da Ambev, Maneiro, que no caso é a Stella Artois. Então a Stella Artois lançou agora recentemente um produto novo, que é uma versão sem glúten, baixa caloria, low carb. Pode falar o nome? Pode falar o nome? Pode. Claro. É Pure Gold, né? Stella Pure Gold, exatamente. Tá. E é uma tendência do mercado, né? Cerveja sem álcool, cerveja com baixa caloria, low carb, né? Cervejas ultra, que são aquelas de baixíssima caloria e tal. Cerveja baixo carboidrato. Carboidrato. É uma tendência fortíssima do mercado. Você vê nos eventos de corrida... Exato. Lá fora tem muito. Vende pra caramba, cara, lá fora tem muito essa ideia de que são cervejas voltadas para atleta, né? Para o cara que gosta de uma cervejinha, mas ele tem aquela vida mais fitness, ele precisa manter ali físico e tal. Maneiro. É uma necessidade do mercado também. Cara, é uma tendência global. É uma tendência global. Eu tive semana passada em São Paulo numa feira chamada Brasil Brau. A Brasil Brau, ela é o maior evento para a indústria cervejeira do Brasil. Maneiro. Então, é um evento bianual, ele acontece de 2 em 2 anos, e ele serve, na verdade, para as empresas irem lá mostrar o que tem de mais novo em produto, equipamento, tecnologia para o mercado de cerveja. Que maneiro. Ela é muito voltada para a indústria, mas tem alguma coisa para varejo também e tal. E, cara, assim, sei lá, 70%, 80% dos estandes da Brasil Brau tinha, no mínimo, uma cerveja zero, ou uma cerveja low carb, ou uma cerveja ultra. Caraca. Ou outros tipos de bebida, que são as chamadas bebidas funcionais. Energéticos, bebidas com vitaminas, com proteína, com não sei o quê. Água lupulada. Então a galera vai inventando coisas. E na verdade nada disso é muito novidade não. Isso já existe no mercado há um bom tempo. Mas assim, agora realmente está virando uma coisa que é meio... Você não tem para onde correr, sabe? Todo mundo meio que vai ter que ir para esse caminho se não quiser perder uma fatia de público que vem crescendo, assim, gradativamente nos últimos anos. Você tem vários estudos lá fora mostrando que o consumo de álcool está reduzindo. Principalmente no público jovem. Exatamente, mas não só do público jovem. Under 25. Mas é isso. A galera abaixo de 25 anos, rapaz. Não tá bebendo álcool. Caraca. Tem várias questões pelas quais isso está acontecendo, mas assim, para o mercado de cerveja, principalmente, para a indústria de bebidas em geral, mas para o mercado de cerveja, o que importa é como é que eu não perco esse cliente. Né? Porque já tem, além do fato da galera não estar consumindo álcool, já existia uma outra preocupação anterior, que é entre as bebidas alcoólicas, cerveja não é a favorita dos jovens. Caraca. A galera prefere beber outras coisas. Cara, vê o meu exemplo. Eu, mais jovem, não gostava de cerveja. Então, pois é. Não sou tão jovem assim, entendeu? Já tem um tempo. Eu não curtia cerveja. Só o amargor não me pegava, sabe? Sim. E é o que acontece, eu vejo com o público jovem, que, por exemplo, minha filha está inserida, minha filha é jovem, está inserida, você vê que o pessoal bebe outras coisas. Bebe drink, bebe ice, bebe qualquer Mas cerveja... Eu quase não vejo rodando ali na... Não é que não bebam, mas assim, não costuma ser a primeira escolha. Não costuma ser a primeira escolha. E aí tem outras questões, cara. Tem a questão... Há algum tempo... Tem a questão da saúde, né? Tanto da saúde física, que aí já pega uma galera de uma faixa de idade talvez um pouco maior. Galera 25 a 40, preocupada com
uma vida mais fitness, envelhecer com saúde, com qualidade de vida e tal. Sim. E aí quer continuar bêbado. É isso, mas quer beber coisas mais saudáveis. Tem isso. E na galera mais nova, tem uma preocupação muito grande também com saúde mental, né, cara? Que aí tem a ver com a questão dos impactos do consumo de álcool a longo prazo. A galera hoje tá mais de olho nisso. Há pouco tempo atrás, pô, a nossa geração... Cara, a gente nem recebia informação sobre essas coisas. E lá fora tem. E aí uma tendência também que tem acontecido é a galera tem trocado álcool por outras substâncias. Né? Seja por qual razão for, mas o que acontece é que a grande indústria tem olhado para isso, tem visto esse fenômeno acontecer, tem mapeado bem isso numericamente, estatisticamente. E aí, cara, chegou um momento que os caras falaram, não é mais uma modinha. Isso aqui vai acontecer, então a gente precisa se antecipar. Maneiro. E aí começaram a pensar em como é que eu não perco o público que eu já tenho e, se possível, como é que eu conquisto aquele público que ainda não chegou aqui e que talvez não vai ser o cara que vai consumir a cerveja comum do dia a dia. Mas ele vai, de alguma maneira, consumir um produto daquela indústria, daquela empresa. Então, é isso. E as cervejas artesanais hoje, cervejarias, né, de menor porte, elas já estão começando a olhar para isso também. Porque já começaram a entender que, opa, calma aí, alguma coisa está acontecendo, a gente precisa acompanhar. Né? E é isso. E aí hoje, só fechando a resposta à tua pergunta, a minha atuação no mercado hoje é isso, é para uma grande indústria, né, com esse trabalho de embaixador de marca. Mas assim, eu já fiz muita coisa nesse mercado, então já tem uma bagagenzinha boa aí, bastante história para contar. Foda. Bate experiência, sorte da Estela, né? Tem um homem aí na frente. Sorte dela, sorte dela. Sorte. Olha só, estamos se encaminhando aqui. Esqueci de perguntar um negócio pra você também, cara. Eu tenho uma pergunta pra você. O homem das perguntas. Que bom. O homem das perguntas. Acho que eu vim pra isso. Vamos lá. O seguinte, vocês já falaram que é um trabalho do caralho, né? De fazer cerveja. É um trabalho bom. Mas, assim, pô, quando eu vou receber uma galera aqui e eu sei que essa galera gosta desse tipo aqui, ou quero trazer uma novidade pra galera experimentar, tá? Tu tem isso, ó, eu quero trazer um tipo específico, eu acho que vai combinar. Vocês pesquisa antes? Existe um estudo, né, como em toda gastronomia, né, de pareamento entre bebidas e comidas, né, de tudo quanto é tipo de bebida. Harmonizar. Que eu digo. Harmonização. É harmonização. Geralmente a gente quando, sei lá, vai fazer um churrasco, né, e tem, sei lá, vai fazer uma carne defumada, você vai escolher um tipo específico de cerveja. Você vai receber um pessoal na sua casa para comer um peixe, você vai pegar um outro tipo de cerveja. Tem tudo isso, né? Há um estudo de harmonização, existem até publicações muito relevantes no mercado. Eu tenho um livro lá, que é um livro enorme sobre harmonização. Esqueci agora o nome do livro. A Mesa do Mestre Cervejeiro, do Garrett Oliver? Não é. Esse é um clássico. Esse é um clássico mesmo. Esse eu ainda não tenho. E vou consultar o livro. Realmente vou. Pego lá. Que maneiro. Pô, legal, vamos fazer um coelho. Coelho assado, vai combinar com que cerveja? Aí ele dá uma lista de cervejas assim. Maneiro. Que foda. Existe sim essa tendência, essa prática, essa visão. Essa prática, obrigado. É essa prática. E também, assim, uma outra característica legal que que eu acho interessante, que geralmente o cervejeiro caseiro, ele tem a cerveja que ele gosta de fazer, mas ele não gosta muito de repetir receita. Tá. Por quê? Tem uma variedade gigantesca de receitas, de proporção de ingredientes que você vai colocar para transformar uma receita anterior que você fez em uma outra receita, entendeu? Então você está sempre mudando ali. Então, às vezes, vou fazer um churrasco lá em casa e eu fiz uma Witbier. No outro churrasco vai ter uma outra cerveja, vai ter uma IPA. No outro vai ter uma... Assim vai. Porque assim, você tem muito mais variedades de estilos e tipos de cerveja do que, por exemplo, de vinho. Porque o vinho é travado na uva.
né? Sim. É um Syrah, é um Merlot, ou então é pela região, Chardonnay, é um Dão, entendeu? É aquilo ali. Você tem até os cortes, até algumas coisas, mas tem uma limitação. Sim. Já na cerveja, as receitas, cara, elas não têm limite. Que maneiro. Há milhões de possibilidades. Eu tive contato com uma pessoa recentemente em São Paulo, que também ele é cervejeiro, caseiro, um amigo em comum me apresentou. E ele está numa iniciativa da Sucesso, que é de São Paulo, de uma iniciativa para falar sobre inteligência artificial. E ele veio para mim e falou assim, cara, será que a gente tem como ver alguma forma de usar a inteligência artificial para fazer uma receita? Eu falei, cara, tem, lógico, óbvio que tem, mas vai dar um trabalho danado, cara. Porque assim, é uma variação, se você mudar, sei lá, 2 pontos percentuais no tipo de lúpulo que você está usando, você muda toda a característica da cerveja. E ela já não encaixa mais num estilo que você... que é sedimentado dentro do BJCP, entendeu? Entendi. Que é um dos guias, ou do BA, como o Paulo falou anteriormente. Entendi, que foda. Muito Maneiro, foda maneiro. Sobre a questão do vinho com a cerveja, eu acho legal também comentar. Não polemizando, né? Não. Sem desfazer de maneira nenhuma de outras bebidas ou de qualquer outra coisa. Mas é interessante também, porque assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que a cerveja é uma bebida mais popular. Né? Sim. Então, tende também a haver uma certa desvalorização do produto final. Sim. Né? Até mesmo para o público consumidor se acostumar com a faixa de preço das cervejas artesanais, foi uma certa dificuldade durante algum tempo, porque o cara não entendia. Mas calma aí, eu vou pagar R$15, R$20 numa cerveja eu tomo por R$5 no boteco na esquina da minha casa. Sim. Porque ele não entendia muito bem que, beleza, você toma uma cerveja de R$5 na esquina da tua casa, mas aqui você está tomando uma outra cerveja diferente, que vai te apresentar outras coisas e tal. E fazer o público entender valor nisso era muito difícil. Por outro lado, isso tem uma vantagem também, que é a acessibilidade do produto em relação à qualidade. Eu costumo falar assim, se você pega, por exemplo, R$150, você quer tomar um vinho, e aí você vai numa loja especializada, você chega lá com R$150, chama um atendente, que é um especialista lá, um sommelier de vinho que tá trabalhando ali, pede a ele, cara, me dá aí o melhor vinho que você tiver nessa faixa de preço aqui. O cara provavelmente vai te dar um vinho muito bom, mas não vai ser um dos melhores vinhos do mundo. Provavelmente não vai ser. Sim. Pra você tomar os melhores vinhos do mundo, você vai gastar alguns milhares de reais. Se você chega com R$150 numa loja especializada em cerveja, você toma... Você brinca, leva 2 garrafas. E aí eu tô falando desse valor... Brincadeira. Eu tô falando desse valor... Dependendo do rótulo. Cara, é isso. Mas assim, eu tô falando desse valor fazendo até o comparativo com a questão do volume. Porque garrafa de vinho geralmente é 750 ml. Sim. Então, para você comprar uma garrafa de 750 ml de uma das melhores cervejas do mundo, você gasta isso aí, uns R$150. Cervejas belgas, por exemplo, muitas delas tidas como entre as melhores do mundo, cara, as mais caras vão custar nessa faixa de preço. Tirando aquela... Então é muito mais acessível nesse tanto de variedade que você tem. Você tem muita coisa diferente disponível, né? E com uma acessibilidade que é muito maior do que em outras bebidas. Para você tomar o melhor uísque do mundo, você vai gastar muito dinheiro. Com a cerveja não é assim. Então isso acaba sendo uma vantagem, no fim das contas, para quem quer explorar né, as possibilidades. Tirando aquela... Como é que é ela? Velhefetten, aquela belga... Velhefetten, que, porra... Agora, do mosteiro, Westvleteren. Westvleteren. É difícil mesmo. Cara, é muito difícil. Mas cara, ela é... O negócio que é difícil você ter acesso a cerveja. Exatamente. Ela não é nem tanto preço. Ela é só vendida no mosteiro, na Bélgica. Caraca. Na abadia. Você tem que agendar com os caras para você comprar... Tem número limitado de garrafa por CPF, 12 garrafas. CPF não, né? Pelo documento. E aí tem muita gente que a gente conhece que vai para lá, traz 12 garrafas e vende cada garrafa a R$1.000. Não, é isso que eu ia falar. Tem o mercado paralelo, sempre tem. Infelizmente ou não. Infelizmente ou não, sempre tem o mercado negro. Garrafa grande? 330 ml. Mas essa tá mais na questão da pouca disponibilidade
Essa tá mais na questão da pouca disponibilidade do que propriamente pela qualidade. Não que não seja muito boa, mas o preço aí tem mais a ver com não ter essa disponibilidade toda. É mais ou menos o mesmo caso da Deus, né? Que até parou de ser produzida agora há pouco tempo. Mas era uma cerveja também tida como super cara, assim, e nem era... Bom, era cara. Uma garrafa custa aí 300 e pouco, nos lugares mais baratos. Depois no finalzinho dela, ela já tava bem mais barata. Já tava mais, bem né? mais barata. Mas enfim, era uma cerveja tida como uma das mais caras e tal. E é aquilo, é uma boa cerveja, vale a experiência, mas, cara, é a melhor cerveja que eu já bebi na vida? Não é de jeito nenhum. Mas qual é a sacada? Eram produzidas uma quantidade relativamente pouca para distribuir assim pro mundo inteiro. Era, sei lá, 200 mil garrafas por ano pro mundo todo. E ela é safrada, então só produz uma vez por ano. Ela fica um ano numa cave na França, maturando, tem toda uma frescura. E aí, beleza, faz parte do processo, legal. De novo, a experiência vale. Mas o preço está muito mais relacionado, nesse caso, à raridade do produto do que a qualidade. Você consegue pegar cervejarias que têm uma produção muito mais ampla e aí conseguem praticar preços melhores e que fazem cervejas, assim, espetaculares, que vai ser provavelmente a melhor cerveja da tua vida, ou uma das melhores, numa faixa de preço muito razoável. Até aqui no Brasil. Olha só. Estamos encaminhando. Felizmente, né? Para... Excelente papo. Os caras conhecem muito, puta merda. Sabe muito, sabe. Mas última pergunta que eu queria que você respondesse rapidamente, cara. A gente estava conversando lá, ele me falou que você é jurado. Você pode falar sobre isso rapidamente? Posso. Ou a máfia vai caçar a gente depois. Não. Como é que é ser jurado não que eu saiba. Espero que não. Como é que é ser jurado de... Cara, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, na verdade. Nesse meio todo de cerveja e tal. Talvez as duas coisas que eu mais gosto de fazer é fazer cerveja e julgar em concurso de cerveja. É muito bacana, muito divertido, é um baita aprendizado. O que acontece, na verdade? As cervejas, como eu falei, tem os tais guias de estilo, né? Que é aquele documento que diz a característica que cada tipo de cerveja tem que ter. Então isso é meio que tem um padrãozinho ali a ser seguido. Sim. E aí, existem em vários lugares do mundo concursos para eleger a melhor cerveja daquele estilo tal, ou a melhor cerveja de vários estilos diferentes. Aí, concursos mais amplos julgam os mais diversos estilos. Cara, aqui no Brasil, o maior que tem é o CBC, que é o Concurso Brasileiro de Cerveja. Ele acontece uma vez por ano, geralmente em março, lá no sul. Santa Catarina, né? Santa Catarina. Era sempre em Blumenau. Hoje em dia está dividido, né? Tem Blumenau e tem Balneário Camboriú também. Que dividiu a produção do evento, que é o Festival Brasileiro da Cerveja. Mas você tem concurso de cerveja em um monte de lugar. E aí, cara, eu tenho uma história que eu acho legal contar, assim, que é uma conquista pessoal minha, que eu talvez tenha sido a primeira pessoa aqui no Rio, e eu digo talvez porque não dá para ter certeza, mas pelos registros que eu tenho, fomos os primeiros a fazer, a organizar um concurso de cervejas totalmente independente aqui no Rio. O que eu chamo de independente? Muito legal, cara. A gente tem aqui algumas organizações que são associações de cervejeiros. Então, por exemplo, tem a Serva Carioca, que é talvez a principal associação de cervejeiros do Rio, uma das principais do Brasil, né? A gente tinha as confrarias de cervejeiros caseiros, que ainda existem. Boa parte delas hoje está mais devagar, mas confrarias foi um regionais em bairros ou regiões metropolitanas aqui do Rio de Janeiro. Né? E aí a gente fazia um festivalzão, a gente faz ainda até hoje um festival anual, que é o encontro dessas confrarias, né? O Festival de Confrarias do Rio de Janeiro. E aí a gente promovia esses concursos. Mas o primeirão, cara, eu fiz num bar que era ali no... Ali não é Abolição, não. Aonde tem aquele condomínio grandão ali na Dom Helder Câmara. Pilares. Foi no Cervejário. Exatamente. Em Pilares tinha um bar chamado Cervejário, nosso que é de um conhecido nosso, Adilson. Careca tava lá grande cervejeiro, gente boníssima. No aniversário do Madu. Tá. E aí o Adilson quis promover lá no Cervejário um concurso de cerveja. E ele me chamou para ajudar ele a organizar. E aí eu organizei, chamei um juiz e tal. E foi legal que, assim, foi uma experiência muito... Cara, nada a ver, porque eu nunca tinha julgado num concurso de cerveja, mas eu sabia como um concurso de cerveja funcionava, porque eu já tinha visto alguns, já tinha estudado a respeito. Eu era doido para julgar em concurso de cerveja, nunca tinha sido chamado.
E aí eu organizei um concurso antes de julgar um concurso. E aí a gente fez, cara, mas deu super certo, assim. Maneiro. E era um concurso voltado para caseiros, então a galera fazia as cervejas, mandava. E como eu falei, ele foi o primeiro independente, assim, ele não tinha ligação com nenhuma associação de cervejeiros, com nenhuma cervejaria, com nada. A gente resolveu fazer, foi lá e fez. E dali, cara, surgiu o regulamento que é usado hoje, por exemplo, nos concursos do Festival de Cafarias e em vários outros concursos. Aqui no Rio surgiu a base, né, dos regulamentos de concurso. Sim. E aí dali eu fui chamado tanto para organizar quanto para julgar em outros concursos de cerveja. E comecei com essa brincadeira. Como é que funciona um concurso? Cara, geralmente assim, você é cervejeiro, você vai inscrever a tua cerveja, vai dizer qual estilo você tentou fazer, né? Ou seja, em qual estilo ela se encaixa. Sim. E aí, pessoas que são reconhecidas pelo mercado como entendedores, como especialistas em cerveja, vão ser chamadas para beber a tua cerveja e dar uma nota para ela. Então tem uma ficha, um formulário grandão que a gente preenche de acordo com as características que a gente consegue perceber naquela cerveja. E aí a gente compara se aquelas características estão bem enquadradas ou não, de acordo com aquilo que o guia de estilo que rege aquele concurso diz que aquele estilo de cerveja tem que ter. E com base nisso a gente dá uma nota, e aí as melhores cervejas são classificadas, vem uma outra fase onde a gente julga de novo e tal, e aí vai sair uma campeã, que teoricamente é a melhor cerveja daquele, pelo menos daquele concurso. Né? O legal disso, cara, é que você tem que estar sempre estudando, porque você tem que estar sempre se atualizando, esses guias de estilo, eles são atualizados de tempos em tempos. E existe, como a gente falou do mestre cervejeiro, existe uma certificação, existe curso, existe formação para isso. Existe certificação para juiz de cerveja também. Caraca! E aí, cara, eu tirei a certificação né, para ser juiz BJCP há pouco tempo atrás. Agora tá até para ter no Rio um outro nível de certificação, que é o que eles chamam de tasting exam, né? Que você faz lá o exame presencial e tal, para você alcançar um nível maior de certificação. Entendi. Tá para rolar no Rio esse ano, se tiver eu vou fazer. Não é só curso, né? Curso com prova no final, né? Exatamente. Você faz lá o Maneiro. Bem legal. Para atingir um nível maior. E aí é isso. Então, assim, os concursos de cerveja, eles te dão essa oportunidade de estar com outros especialistas. Então, eu julguei em mesa de concurso com gente muito mais experiente que eu, que me ensinou muita coisa ali ao longo do concurso. Caraca, que maneiro. E hoje eu consigo também sentar numa mesa e, de repente, passar algum conhecimento para alguém que está começando e tal. Então, isso é legal, porque manter o movimento vivo. Uma troca de conhecimento. E, cara, pro cervejeiro que inscreve a cerveja dele, é fundamental, porque você recebe feedback de gente que sabe o que está falando. Não é a mesma coisa de você dar a cerveja pro teu amigo, pro teu cunhado, e ele vai falar, nossa, tá muito boa. Aí o cara vai falar, às vezes realmente está muito boa. Mas sabe o que acontece muito? E aí é uma grande armadilha que acontecia no mercado. O cara começa a fazer cerveja, aí ele dá a cerveja para um amigo, dá a cerveja pro irmão, pro cunhado, pro tio, pro parente. E aí todo mundo elogia. Aí o cara pensa assim, pô, minha cerveja é muito boa, vou abrir uma cervejaria. Aí pega todas as economias dele, abre uma cervejaria. Não, assim, eu já tinha passado por vários crivos. Entendeu? Vários crivos, cara. Então, assim, cara, isso é uma armadilha muito Deixa eu só te contar uma curiosidade. Fala. Minha cerveja tava nesse concurso do Careca. Lá do Adilson? Já tinha passado por um crivo, entendeu? Eu não te conhecia nessa época não. Pois é. Não era Saison, esse concurso era de IPA. Era de IPA. Era de IPA, só IPA. Era só IPA. Mas assim, cara, só fechando, a grande vantagem, a grande sacada desses concursos é essa. É porque ela é benéfica tanto para quem tá lá julgando a cerveja. Sim. E é uma coisa que, assim, não é, apesar de ser uma atividade técnica, ela não é profissional do ponto de vista que a gente não ganha nada. A gente não tá sendo remunerado para estar ali junto. É uma parada totalmente voluntária. Para a comunidade ali, porque né? gosta, porque quer fazer aquilo acontecer mesmo. E é muito bacana. Sim. E pro cervejeiro é um baita de um aprendizado, porque ele recebe essas fichas com um feedback sobre a cerveja dele. E aí ele sabe o que ele precisa melhorar. Ele precisa atuar, o que ele pode fazer. O juiz, geralmente, quando é um bom juiz de cerveja, ele diz, inclusive, na ficha, se ele identificou algum defeito, ele fala, cara, ó, tem essa questão aqui assim, faça isso dessa forma que provavelmente vai melhorar. E aí numa próxima produção o cara pode testar se aquilo realmente funciona para melhorar o produto dele. Então é bom para todo mundo, no fim das contas é um ganha-ganha para a comunidade inteira. Olha só, nem todas as nossas dúvidas foram sanadas nesse episódio, mas esse episódio foi muito espetacular. Assunto, né, é muito assunto. Muito bom, muito bom. De antemão, queria agradecer vocês, demais, cara. Demais. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigadaço. Uma troca de mãos aqui. Lembrando, se for dirigir, não beba. Isso aí. Perfeito. Por favor. Perfeito. Tá bom?
Quer deixar o arroba de vocês aí pra achar no Instagram? Sim. Pode começar aí. O meu é @Paulo R de rato, B de bola, J 25. Complicou, hein? Paulo RB. Bota aí embaixo aí, ó. Bota embaixo. Não, aí. hoje tô na tela que facilita. Nosso editor, ele tá Mas é manda- curtinha. tá Fácil. afiado. O meu também é curtinho, nem é complicado. Como é? Draxler. Pronto. Draxler, molinho. Fácil. Draxler, é isso. Molinho. Draxler. Bom, tá aí pra vocês clicarem o arroba do Draxler. É isso. Ó, segue a gente, tá? Obrigado pela audiência. Augustinho, até o próximo episódio. Até. Valeu, pessoal. Valeu! Obrigado, galera.